Sejam bem-vindos, galera, a mais um vídeo aqui no canal. Nós estamos com a nossa série de mensagens Espírito em Movimento. Eu sei que vocês estavam com saudade da gente, nós estávamos com saudade pra caramba de gravar, né, Paulo? Faz bastante tempo, mas agora nós estamos voltando com uma série de mensagens extraordinárias. Pra você que ainda não nos conhece, meu nome é Calma de Jesus. Meu nome é Wesley Gabriel. Nós somos líderes desse projeto que veio do coração do Senhor. E nós iremos falar sobre o Espírito em Movimento na adoração. Para isso, nós trouxemos um amigo nosso, né, de Deus, para falar sobre isso conosco. Está aqui, Wallace Mendes. Seja bem-vindo mais uma vez. Fala aí, pode se apresentar, se à vontade. Pode se apresentar. Pra cá? Isso. Então, galera, graça e paz, boa noite. Boa noite, bom dia para quem estiver vendo aqui. Meu nome é Wallace Mendes, eu sou marido da Ana Cláudia, pai do Henri, sou líder do Ministério de Música na Igreja Batista Nova Filadélfia, Jardim Paraíso, sou líder do pastor de Siqueira e vamos compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem derramado sobre a gente nessa noite. Amém. Amém. Wallace, eu queria que você começasse compartilhando quando que começou ali o seu envolvimento com a adoração, louvor, quando começou, quando você entendeu, né, basicamente isso. Sim, eu lembro quando eu era menino, bem garoto, eu sempre gostei muito de música. Eu sou de uma família muito musical, assim, meus tios gostam muito de música, e minha família era muito eclética, e tinha quem curtia charme, tinha quem curtia rap, tinha quem curtia pagode, mas eu sempre tive uma queda muito grande pro rock, né? Eu gostava muito de rock, meus primos eram uma grande influência para mim, então eu sempre tive esse contato com a música, assim. Só que eu não tinha... eu não sabia como trabalhar com música, como trabalhar com canções, algo que eu gostava muito, mas eu não tinha um campo de trabalho para exercitar. Minha família não tinha condições financeiras de custear um curso para mim, alguma coisa do tipo, então eu não toco nada, eu nunca toquei nada, assim, sempre quis, mas nunca tive condições nem para comprar uma violinha. Mas eu vi na igreja uma oportunidade de poder, de repente, conseguir expressar essa arte, sabe? E quando eu tinha papo de 11 anos, eu já frequentava cultos evangélicos e sempre gostava de participar de grupos infantis para conseguir cantar nos corais e tudo mais. E eu lembro que no ano de 2005, eu ia muito a uma igreja batista que tinha na Ponta do Ambrosio, em São Pedro, que eu sou oriundo de lá, né? Ficava frio, São Pedro. E eu ia muito aos domingos nessa igreja. Minha mãe não ia, eu ia sozinho, com 12, 13 anos de idade. Porque na época era muito auge Fernandinho, chamava-se de Fernandinho de Campos, que ele é de Campos. E eu ia muito nessa igreja para poder ouvir os hinos que o Fernandinho cantava, estava muito no auge e tal. E eu comecei a ficar muito apaixonado por esse lance de ministério de música, sabe qual é? Ministério de louvor, ver a galera cantando em conjunto, cânticos congregacionais. Daí eu me apaixonei. Me apaixonei por essa área, me apaixonei por canções, por músicas. E com 16 anos, eu participei do meu primeiro ministério de louvor. Foi numa igrejinha lá no Pantanal. Foi quando eu me reconciliei com Cristo. Quando eu conheci a Cristo, na verdade. Eu participei daquele ministério de música, a gente cantava com playback. A igreja tinha, tipo, 10 pessoas. E eu me amarrava. Parecia que eu estava cantando um coral celestial, sabe qual é? No playback, amarradaço. E aí eu comecei o meu contato com esse lance de adoração na igreja. E daí a gente vai falando depois do nosso convite. Assim, a gente colocou esse tema porque nós estávamos numa reunião com os voluntários do Movimento que a gente fez na quadra, e uma senhora falou assim, eu queria falar porque é o Movimento para mim. Aí ela falou assim, o Movimento para mim é o Espírito em movimento. Aí isso ficou, o Espírito Santo começou a arder isso. Cara, ela conseguiu descrever melhor que a gente. Eu falei, caraca, bravo demais, Espírito em movimento. Isso, começamos a orar sobre isso, Espírito Santo, se movimente, começamos a orar baseado nisso. Sim. Falei, cara, eu quero algo sobre isso, uma, sei lá, entrevista sobre isso, né, da forma que o Espírito se movimenta em áreas. Sim. Então nós queremos falar sobre a manifestação do Espírito na adoração. Sim, sim. Né? E na sua visão, qual é a ação do Espírito na adoração? Ah, cara. Pô, cara, vocês escolheram um tema que ele é um campo muito vasto, né, cara? Quando a gente fala sobre a movimentação do Espírito no campo da adoração, eu posso resumir, assim, bem rápido. Não existe adoração sem o funcionamento do Espírito Santo. Não existe. Na minha visão, o Espírito Santo, ele é o dono da igreja, cara. É aquele que conduz todas as ações de um culto para Deus. E a principal ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa ligada à adoração é que a pessoa entenda a sua pequenez.
que a pessoa entenda de que o culto não é sobre ela. De que a pessoa entenda que na adoração não são os meus desejos, não é o meu querer. É o contemplar a pessoa de Cristo Jesus. E isso me traz a total satisfação de que na adoração eu me sinto completo por Ele estar diante de mim. E só a pessoa do Espírito Santo pode fazer isso. Porque, na boa, cara, o Cauã, a carne Cauã, jamais consegue acessar um nível de adoração sozinho. Se o Espírito Santo não for aquele quem te conduz ao lugar profundo de adoração, brother, você não vai acessar. Tu vai acessar o campo da emoção. Tu vai acessar o campo do arrepio. Mas o campo da adoração, você só acessa com a pessoa do Espírito Santo te conduzindo. Sabe? Por isso que eu entendo que todas as reuniões de adoração, todas as vezes que eu vou ministrar cântico na igreja, eu começo sempre pedindo o Espírito Santo, vem. Porque se ele não vier, não faz sentido. Se ele não vier, não faz sentido a gente se reunir e cantar 500 músicas. Ele tem que vir, porque é através dele, por ele, que nós chegaremos a Cristo Jesus e o Santo dos Santos. É isso. Eu tinha até colocado no meu respeito aqui. Deixa aí. Tá com esboço? O esbocinho, eu quero tirar de tudo, cara. Eu queria saber, assim, com a sua experiência, como ministro, o que o ministro pode fazer, o líder de adoração, está liderando a adoração no culto, o que ele deve fazer para conduzir corretamente a igreja a entregar aquilo que o Senhor quer receber naquela noite? Cara, vocês já ministraram louvor no culto público, culto na igreja normal? Então, já ministraram alguma vez e sentiram que não foi aquilo que vocês esperavam? É frustrante. Porque às vezes o ministro, ele traz sobre si uma responsabilidade que não deve carregar, cara. O que o ministro tem que fazer? Acho que o ministro tem que ter intimidade com Deus. O ministro ele tem que buscar em primeiro lugar, não ser impactador, ser um camarada de presença e tudo mais. Eu gosto disso. Tu me conhece, eu gosto de estar no altar e pulsar, sabe qual é? E ver a igreja pulsar também. Poxa, é satisfatório. Mas eu entendo que eu preciso de intimidade com Deus. Preciso ser amigo demais de Jesus Cristo. Porque terão dias que não será fogo, cara. Terão dias que será chuva. Terão dias que eu vou chegar na igreja pensando que vai ser, porque a gente está falando do Elias, né? O céu, fogo, todo mundo pulando, mas não, cara. Vai ser um banco de louvor de arrependimento. Entende? Então, na intimidade com Deus, eu consigo entender como me mover na adoração e fazer com que a igreja compre essa ideia. Eu entendo que o ministro de música, o ministro de louvor, ele é uma espécie de precursor. Como assim, Max? Eu entendo, sei lá, suponhamos que essa caneca aqui seja o lugar de adoração que nós precisamos chegar como igreja nesse culto. Eu, como ministro, preciso chegar nesse lugar antes dos meus irmãos. Não por ser melhor que eles, mas por entender que eu desbravando esse caminho e chegando até aqui, eu consigo mostrar para eles, galera, eu vem comigo, porque aqui tá bom demais. Esse é o lugar de adoração. Então o ministro é uma espécie de precursor. Uma vez eu ouvi o Tom Molinari falando sobre isso. Não sei se vocês conhecem o Tom Molinari. Eu fiz passei um dia com ele, com o Alessandro Vilas Boas, lá em São Gonçalo, uma vez. Muito bom, um café com eles e tal. Foi eu, mais umas 10 pessoas. A gente ficou numa sala, a gente adorou junto. E compartilhando esse entendimento do que é adorar a Cristo Jesus, ele falou isso. Esse lugar não pode ser visitado. Esse lugar de adoração não é um lugar que eu vou lá, saio e volto a viver minha vida normal e natural. Não. Esse lugar tem que me impactar de uma tal maneira que eu preciso ir nele todos os dias, até quando eu não estou no altar. Porque a minha adoração não se resume ao altar. A minha adoração se resume ao dia a dia, todos os dias. Eu preciso adorar. E o altar é um resumo daquilo que eu vivo no dia a dia. Então, quando a igreja compra essa ideia, automaticamente é porque você é um cara que no dia a dia entende que o altar sou eu. Ele reina em mim. E aquele púlpito lá é só uma manifestação daquilo que eu já sou todos os dias. Então eu entendo que é isso, gente. Ele precisa dessa intimidade com Deus para saber se mover corretamente nesse ambiente de adoração e ser um precursor para poder dar galera comigo. Eu ia fazer uma pergunta, mas ele respondeu basicamente, que seria a pergunta sobre qual os conselhos que você daria para, de fato, ser um ministro de excelência. Cara, primeiro estudar.
Porque eu vou falar para você de boa, assim, de coração. Eu não sou um camarada que entendo que para você ser ministro de louvor você tem que ter uma voz super galáctica. Não sou esse cara. Mas eu também entendo que a igreja não merece, cara. Não merece qualquer coisa. Quando eu falo da igreja, você falou da igreja, nem falou de Deus primeiro? Sim, falei da igreja. Eu falei da igreja primeiro porque nós precisamos amar a igreja. Que quando eu amo a igreja, isso é um sinal de que eu amo a Deus. Eu amo a Cristo, porque a igreja é o corpo de Cristo. Eu preciso amar a igreja. Quando eu amo a igreja, eu preciso me dedicar naquilo que eu entendo que Deus me deu. Se Deus te chamou para ser ministro de música, ministro de louvor, você precisa entender que você precisa estudar. Lá na igreja, nós trabalhamos com uma coisa que muita gente tem repulsa. Só que eu entendo que isso é necessário. Vocês vão entender. Lá eu trabalho com audição. Como foi para vocês? Eu sou do Universidade de Música. E eu já reprovei algumas pessoas. Se você foi um impedimento para que algumas pessoas virassem Cristo, não. Eu só fui um sinalizador para aquela pessoa. Que o campo de trabalho na congregação não é química. Não é do jeito que você quer. Não é aquilo que parece ser muito bom. Tem lugares, tem setores na congregação. Você pode ser um membro do corpo muito importante e não aparecer no culto. Entende? Então, eu indico o ministro de música, cara. O conselho que eu dou, cara, quer ser músico? Você quer cantar na igreja? Estuda, cara. Porque para você ter esse desejo no coração de ser ministro de música, eu entendo que você já está se consagrando. Se eu quero cantar para Deus junto com a igreja, eu já entendi que você é um camarada que ama Jesus e quer cantar para Ele. Ponto. Então, buscar em Deus, não, você já buscou, pô. Você já buscou. Agora é a hora de esmerilhar a espada. Porque olha só, vocês vão entender. A galera que está me ouvindo, de repente, não concordou com esse lance da audição. Para você que está me ouvindo agora, você, de repente, concorda comigo agora. Você, como pastor de uma igreja, deixaria um garoto neófito, novo na fé, com pouco contato com as escrituras, pregar no culto de domingo à noite? Aí que tá. Às vezes a gente dá uma importância para essa parte e trata a música como Deus recebe. Deus recebe. Davi, quando ele falava tocai isso, tocai aquilo, ele fala tocai bem. Tem que ser bom. Tem que ser para Deus. Se é para Deus, tem que ser bom. Se é para a igreja, tem que ser bom. Porque num show do Bruno Mars, a excelência. Ele canta para homens. Só para homens. Quando nós cantamos a Deus junto com a igreja. E a igreja, ele é o corpo de Cristo que vai morar por eternamente. Então tem que ser bom. Então é isso. Muito bom. Muito bom. E quer saber de tu? Uma ação na adoração que você detesta. E por quê? Algo errado que tu vê que acontece muito, fala, cara, não gosto disso. Cara, assim, eu não vou nem falar uma ação na adoração, porque se é para adoração, se é a adoração real, verdadeira, eu não posso detestar nada. Sim. Mas uma ação num culto, uma ação, uma reunião na adoração, sim, que eu detesto é quando fala-se muito de si mesmo. Quando você canta para você mesmo, quando você fica focando a adoração em homens, sabe qual é? Afagando o ego humano, direcionando canções a humanos. Cara, eu entendo que existem canções que são realmente de consolo para os seres humanos. Mas, cara, se eu me coloco num culto, esse culto é para Deus. Sabe o que eu entendo, cara? Vamos lá, vamos ver se de repente vocês concordam comigo. Se você discorda, pode falar, pelo amor de Deus. É bom isso. Eu entendo que um culto público, ele existe, é como se fosse uma espécie de reunião de homenagem. Quando a gente, vamos supor, vou fazer aniversário sexta-feira, dia 25. Aí, se eu fizesse uma festa, vocês estariam se reunindo para me homenagear. Aí ia ter bolo para mim, salgadinho, doce, refrigerante, balacobaco, tudo solto, música rolando, churrascada e vamos que vamos, festa de crente. Quem é homenageado? O Wallace. Quando o Wallace vai para trás do bolo, bate a palma pro Wallace. Pô, Deus faz discurso, traz presente para mim. Eu sou homenageado do dia. É meu aniversário. O nosso Deus não precisa de uma data específica para ser homenageado. Ele tem que ser homenageado todos os dias. Então, quando a gente se reúne num culto, a gente entende que ele é homenageado. Então, tudo que eu faço tem que ser direcionado a ele. Imagina no meu aniversário você querer dar presente pro Cauã. Não faz sentido. Então, existe um consolo no meio da adoração.
Então eu entendo que eu não preciso cantar para homens. Cantando a Deus, a pessoa do Espírito Santo, como a gente falou no começo, o Espírito Santo em movimento, vai trazer consolo para os seres humanos em meio à adoração. Eu não preciso cantar para ele. Eu não preciso cantar eu cuido de ti. Ele vai falar o coração dele quando eu canto para ele. Se ele cuida automaticamente, você não precisa cantar aquilo que eles querem ouvir ou estão precisando. Isso é muito maneiro. Eu não acho isso. Eu detesto isso, cara. Eu entendo que o culto ele não pode ser egocêntrico, ele tem que ser cristocêntrico. Isso queria ouvir a sua experiência mais marcante na adoração. Sabe? O rolê mais doido que você viveu aí na adoração. Ele tem uma bagagem aí, tem uma bagagem. Cara, o mais marcante para mim foi uma noite de sábado, lá na Unção Dobrada, num projeto que nós tínhamos chamado Tenda da Adoração. E, cara, nessa noite de sábado eu lembro que eu falei sobre paternidade, porque é uma área da minha vida que eu precisei muito de um tratar de Deus. Tá? Meu pai faleceu quando ele tinha 34 anos, ele infartou, faleceu no dia dos pais. Então isso foi muito marcante na minha cabeça. Perdi meu pai no dia dos pais com 34 anos, cara, ele era muito jovem, não tinha vida com meu pai. Então a área que eu precisava muito de um tratar de Deus era na área da paternidade, era carente demais. Eu nunca busquei em homens isso, nunca busquei. Só que em Deus eu busquei. E ele me saciou com a paternidade dele. E naquela noite, no tenda, a gente teve vários tendas de adoração, mas esse tenda em específico, eu não lembro se foi 2017, acho que foi 2017. Foi muito marcante. Eu lembro que os pisos da Unção Dobrada, quando a gente entra na igreja, assim, no lado direito, lá na frente, a galera quebrou os pisos, de tanto que eles pulavam, esmurravam no chão, de tipo assim, sentindo a presença de Deus de uma forma muito latente. E aquela noite para mim entrou para a história da minha vida na adoração a Deus, porque eu escutava o som da igreja, ouvia o som da igreja, como se fosse o som do céu, cara. Naquela noite, eu escutei do Senhor que nós estávamos reproduzindo o som que era cantado por ele no céu. Nós cantávamos sobre paternidade o tempo inteiro. Nós reconhecíamos a paternidade do Eterno sobre nós e aquilo foi um eco do céu. Então, naquele ambiente pequeno, eu ouvi um eco do céu. E aquilo foi uma confirmação de que Deus estava com a gente. Então, essa noite entrou para a história da minha vida. É óbvio que a cada administração de louvor, cada pregação, cada encontro com Deus que nós estamos na nossa igreja, cada congresso, nós sentimos Deus de uma maneira diferenciada, mas esse dia assim, foi marcante demais para mim. O tema de adoração era surreal. Nossa, cara. O Will tava ali filmando, ele, caraca. Cara, muito difícil alguém da região não ter passado por um tema. A galerinha ia no tema. Era um tempo muito precioso do Senhor. O que leva a gente a ser um ministro de excelência e reproduzir aquilo que o Senhor fala para a igreja? A palavra. A palavra. Cara, assim, nós tivemos na década de 90 e no começo dos anos 2000, assim, um boom da música evangélica no Brasil. E, cara, diversas referências assim, musicais. Se eu começasse a falar aqui agora, assim, ficaria minutos e minutos falando de Aline Barros, de Câmara Lucas, de Fernanda Brum, de Cristina Mel, e tinha a galera dos corais, e tinha a galera do congregacional, que era o Diante do Trono, tinha a comunidade evangélica de Nilópolis, comunidade evangélica da Zona Sul, Renascer Praise, que está aí há um tempão, diversas referências, muita gente boa, mas muitos cantores, poucos ministros. Eu acho que há uma grande diferença entre eu ser um cantor, um reprodutor e alguém que ministra ao Senhor. E quando eu consigo entender esse papel do ministro, eu preciso entender que se não tem palavra, não tem vida, não tem ministro que se sustente sem palavra. Então eu entendo que as escrituras são o que norteiam a vida de um ministro. Então, se há talento, se há amor,
Se há chama no coração, essa chama só vai ser alimentada pela palavra. Sem a palavra não dá. Então, eu não entendo o que é isso. Sim. É uma das coisas que eu tenho aprendido bastante. Sim. Porque na hora de for ministrar, tem que ser base bíblica. Não dá para ficar falando. Né? Porque, querendo ou não, a ministração é algo que você está ali direcionando, tu entende do Senhor que o Senhor quer receber e passa para a igreja. Sim. Então, se você não tiver uma base bíblica daquilo que o Senhor quer, vai ficar vago, acaba ficando vago. Né? Pô, tem uma música do Morada, eu gosto muito. Isaías 6. Ele retrata um texto, cara. E qual é o lance de hoje em dia? A gente vive o tempo do worship. É um aço, né, brother? Assim, tem muita resistência ao worship. Eu sou um cara muito aberto à diversidade de estilos musicais. É óbvio que a gente não pode se prender a 4 acordes, né? O Morada é uma galera do worship que é um pouco mais rica nessa questão musical, né? Essa música do Morada, Isaías 6, eu acho linda, cara. Porque ele canta a palavra de uma maneira sensacional e ele canta um culto. Aquilo é um culto a Deus. Eu vi o Senhor sentado no alto e sublime trono. Imagina isso. Isaías viu. E a orla de suas vestes enchia o templo. Enquanto anjos voavam sobre você. E quando eu vou cantando isso, eu vou viajando. Com 2 asas cobriam o seu rosto, com outras 2 cobriam os seus pés. Aí eles olhavam uns para os outros, cantavam uma canção uns para os outros. Santo é você, santo é você. Aí ele vai proclamar algo de toda a terra. Aí a igreja vem. A gente está cantando a palavra. Se encha com sua glória. Cara, essa música me pega muito. E é algo que falta muito na geração atual. Porque nós, na década de 90, começo dos anos 2000, cantávamos muito a palavra. A nossa geração atual, hoje, eu sou um camarada que peguei o final disso. Né? Peguei boa parte desse boom da música evangélica, só que as gravadoras, infelizmente, viraram um mercado de negócio, né? Infelizmente. Aí vem essa galera nova agora, do Dunamis, e pai, eu Alessandro, e eu Morada, e pai, essa galera vem com o pé na porta de um estilo totalmente diferente, só que com muita resistência dos antigos, pelo fato de eles serem muito pobres musicalmente. Essa é a verdade. Só que muitos deles têm canções profundas, que os antigos não conseguem reconhecer, porque os acordes são simples demais. Então, aí que fala o lance da palavra, cantar a palavra. Cantar a palavra. Essa música é sensacional. Caraca, muito bom, muito bom. Adoração, algo tão extenso, né? E, cara, te prende. Já que a gente está aqui falando sobre a movimentação do Espírito em adoração, eu tava, cara, querendo fazer muito essa pergunta, tem como. Eu quero, assim, na sua visão, do seu entendimento, da sua maturidade, para qual, na sua opinião, para qual lugar de maturidade o Espírito Santo tem movimentado a nossa geração nesse tempo? Pergunta difícil, cara. Tá, Pergunta difícil e polêmica. Porque acho que nunca se viu uma geração tão atarefada. Tão atarefada. E nunca se viu uma geração tão sem foco quanto a geração atual. Olha só. Moisés vai até Faraó. E ele fala que Deus fala para Faraó assim: Faraó, despede o meu povo no deserto para que eles façam uma festa para mim. Deus fala para Faraó: cara, despede minha galera. Despede, Faraó. Deixa minha galera aí para que eles venham me homenagear no deserto. Cantar para mim. O Faraó dá uma enrolada em Moisés, Moisés vai embora. Nessa que Moisés vai embora, o Faraó chama lá seus capangas e fala assim: aumente os trabalhos desse povo, para que eles não fiquem pensando, assim, de uma forma mais coloquial, para que eles não fiquem pensando nessa tal festa para os deuses dele no deserto, para ir lá adorar esse Deus. Faraó era uma tipificação de Satanás. E para bloquear a adoração daquela geração,
ele aumentou o trabalho daquela geração. Pega a visão. A nossa geração tem muito trabalho. E eu vou falar, você está falando o quê? Da nossa faculdade? Está falando do nosso CLT? Está falando da nossa autonomia? Estou falando até mesmo do trabalho de vocês na igreja. Às vezes a gente se atarefa demais. A gente se acumula demais de trabalho. E sabe quem fica satisfeito com isso? Satanás, cara. Porque ele quer te entupir de tarefas. Ele quer te distrair. Para que você não vá fazer uma festa para o Senhor todo exemplo. Então, às vezes, a gente precisa evitar as distrações. Nunca uma geração teve tanto entretenimento quanto a nossa. O sinal disso são nossos cultos. Muitos de nós queremos fazer dos nossos cultos uma experiência incrível. Cara, culto não é lugar de entretenimento, culto é lugar de adoração. Se eu vier aqui com vocês, aqui nessa salinha pequenininha, nós levantarmos as nossas mãos, começarmos a cantar uma canção para o nosso Senhor, cara, ele vai vir. Olha, se você é contra o jogo de fumaça, você é contra as luzes, você é contra o efeito pirotécnico. Não, cara, quer fazer? Faz, mano. Mas na boa, eu nem vou ver, eu vou fechar o olho. Cara, eu nem vou ver. Então, eu acho que nós hoje temos muitas ferramentas de distração na nossa frente. E Satanás é o autor dessas distrações. Se o Instagram é uma distração? Pode ser, desde que você deixe Satanás usar ele para você. Você pode usar o Instagram para propagar o evangelho e não usá-lo como distração, mas como ferramenta de propagação. A nossa geração precisa ter cuidado com as distrações. Qual é o lugar de maturidade que Deus está nos levando? Entender que nós não podemos nos distrair. Por isso que as escrituras falam que nós precisamos ter olhos como de pomba. Eu demorei a entender isso. Já vi um pombo, cara. Tem pombo aqui? Tem pombo não, né? Viu um pombo, mano? Quando tu for num lugar que tem pombo. O desgraçado do pombo, ele tem uma parada... Pra que o pombo serve? O pombo serve pra quê, cara? O pombo é um gato de asa. Por que lá Salomão tá falando que olhos como de pomba? Olhos como de pomba. Cara, por que olhos como de pomba? A noiva tem que ter olhos como de pomba. Porque o pombo, ele tem uma parada nos seus olhos, que ele tem um alto foco, um foco extraordinário, que quando ele foca em algo, ele não pisca. Ele fica focado, olhando o tempo todo. Se a noiva tiver olhos como de pombo, ela vai ficar com o noivo, fascinada, com o ajuste focado totalmente no noivo, sem se distrair do que está ao redor. Ele vai olhar para o noivo como o mais desejado, como o mais amado. E é para esse lugar de maturidade que Deus quer levar a nossa geração. Nossa geração precisa abrir mão de muitas distrações, de muitos trabalhos. Não dá. Terão pessoas do nosso meio que serão PhD, que serão engenheiros, que serão empresários de sucesso, mas nem todos. Alguns de nós seremos pedreiros, eletricistas. Alguns de nós nem profissão teremos, mas seremos sustentados por Ele, desde que nós tenhamos o nosso foco de missionaria, para esse lugar de maturidade que Deus quer levar a nossa geração, para que nós não sejamos a geração do entretenimento, mas a geração da adoração. Onde seus olhos vão estar, se você estiver olhando para a luz, seu corpo todo vai ser refletido com a luz. Sim, se seus olhos forem bons, tudo seu corpo será bom. Tudo será bom, será bom. Se seus olhos forem maus, tudo seu corpo será bom. Ele deixa bem claro. Os olhos são a janela da alma, cara. Sim. Então, se as pessoas estiverem olhando para Cristo, todo o corpo vai ser bom. E se estiver olhando para outras coisas... E adoração é isso. Para a gente finalizar, eu queria muito que você desse um conselho para essa geração sobre uma adoração cristocêntrica, uma vida cristocêntrica. Cara, uma adoração cristocêntrica, uma vida cristocêntrica. Saiba começar e queira muito terminar. Porque Cristo, ele foi muito perfeito em todo o seu caminho, toda a sua trajetória. Ele entendeu que o seu grande começo tinha que culminar num grande final. Porque Salomão fala que melhor é o fim das coisas do que o começo delas. E nós vemos pessoas que começam muito bem, uma largada sensacional, e morrem no meio do caminho. Não tem gás para manter o final. Nós precisamos ser a geração que queira muito terminar bem. Porque o nosso final, cara, não é um corpo morto no túmulo e ponto final. O nosso final é a coroa da vida. Uma vida de adoração vai culminar na coroa da vida.
uma vida de adoração, uma vida que aponta para Cristo o tempo todo, vai culminar num grandioso dia. O dia que será para sempre. Vai ser para sempre. Então, abra mão daquilo que te impede de ter um grande fim. Para que você consiga, assim, ter um grande fim, ter a coroa da vida, ter o seu nome chamado e falar: vinde bendito do meu Pai, para o reino que tem preparado para você. E lá vai ser a adoração. Não vai se limitar a um templo, a uma canção. Nós cantaremos diretamente para o noivo, vai ser sensacional. Comecem bem, continuem bem, terminem bem. Até a próxima. You are holy, no, I shall die. You are